sabatina, falar da parte financeira, que é a que mais pega. Qual é o prejuízo da Inter por não ter público na arquibancada? Você fez o cálculo já? A gente perde por volta de R$1 milhão por ano, somando sócio torcedor e bilheteria, né? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Tá. Eu tô falando bruto, né? Sim, Você ainda tem o sim. bloqueio, 30%, então sobraria menos para nós. Mas Tá. Bom, com essa pandemia, cotas da Globo, como estão? as cotas foram pagas já, todas, e a publicidade estática ainda não. Tá. Salários em dia? Salário em dia, isso nunca vai ter nenhuma... Que legal, né? Isso eu me orgulho de falar. Todas as vezes que eu participo, né, dos boletins. Aliás, ó, um recadinho para você. O Edivaldo Tits, grande amigo de Charqueada, ele vai participar da Bandeirantes no domingo, do programa do Milton Neves, para falar da Inter. Legal. E ele vai convidar o Thiago Carpini para ser entrevistado. Então, domingo, meio-dia. Legal. Vamos torcer aí para falar bastante da Inter, né? Salário em dia, na verdade, até antes do dia, estamos pagando até anterior, de forma antecipada. A parte financeira está tudo equilibrada. O grande problema nosso, né, Edmar, é o segundo semestre, porque a gente faz uma conta e tem que sobrar algo do primeiro semestre para poder tocar o segundo, só com patrocínio é complicado. E no nosso planejamento lá atrás, se a gente fosse buscar a apresentação que eu fiz, a Série D teria que vir em 22, não em 21. E a forma que veio, a gente sem saber até janeiro, complicou também. Então eu não consigo fazer... Esse ano a gente ia jogar só um Paulista Sub-20, não ia gastar nada no segundo semestre, para preparar realmente para 22 fazer um... A gente achava que 21 ia ganhar a vaga. Como vai ganhar? E para começar em 22. Essa é a estratégia. Então acho que as coisas estão acontecendo de uma forma tão positiva para nós que chegou até antes a vaga. Só que tem que olhar dos dois lados. A gente tem que gastar. A Inter não pode ir numa Série D só passear. Tem que ir de uma forma competitiva. Então... O grande sonho, né? Eu sei que não é possível, a não ser que a Inter consiga um patrocinador master que resolva a situação. Mas se a Inter conseguisse manter esse time na Série D do Campeonato Brasileiro, a gente vislumbrava uma coisa maior. Com certeza. Porque a Inter tem que voltar para B, não é D disputar. A Inter tem que estar no mínimo numa B do Campeonato Brasileiro, né? Com certeza. E a chave da D é dificílima, assim, né? Você vê um Cianorte que está em segundo no Campeonato Paranaense. Tirou o Santa Cruz na Copa do Brasil. Terceira fase de Copa do Brasil. Você vê um Madureira que joga de igual para igual com o Flamengo, com o Vasco, com o Fluminense. Você vê um Boa Vista que enche o saco também. Bangu contratando o Felipe de técnico. Exatamente. Santo André, Portuguesa, são times tradicionais. São Bento. Vamos enfrentar o São Bento de novo, então... Complicadíssimo, não tem nem... Mas então, pelo que você está dizendo, o torcedor não pode esperar muita coisa. Infelizmente, não tem jeito. Vai ser uma participação da Inter. Se acontecer um acidente de percurso... Eu acho que a gente vai ao seguinte, a gente deve ter um 11 forte, 12 forte. Quantos desse elenco atual que você pretende permanecer no time? Eu gostaria que os nossos 11... principais ali, não os 11 titulares hoje, mas que a gente tivesse os 11 desse elenco. 11 do elenco, mais aqueles que tradicionalmente têm contrato. Exato, e aí é um empréstimo, então foi no Palmeiras, emprestar 2 de graça, que nem temos bons exemplos aqui, né? O próprio Giovani do Atlético Paranaense, que foi de graça, foi um cara bom para nós. O Ayrton, que veio pelo Palmeiras, mas não foi de graça. O empréstimo do Lucas Braga, que é um achado, né? Então, assim, a gente consegue lapidar esses, então temos que ir, o próprio Vasco com o Pássaro para ajudar com 2 jogadores, e assim vamos. E vamos montando o elenco. Tá, porque se você analisar, eu acho que esses resultados positivos da Inter, eles deixam o jogador satisfeito. O jogador tem vontade de continuar. Ele está vendo o grupo unido, ele está vendo que o pagamento está em dia, ele não sabe se ele vai ter um time para acertar. Pode ser que ele seja ludibriado, que aqui ele ganhe 20, aí um time vai oferecer 40, mas lá ele não vai ganhar. Aqui ele tem o 20 seguro. Então eu acho que você vai conseguir. Não, eu acho que as conversas têm evoluído bem. Você tem conversado com os jogadores? Você está sentindo deles a vontade de permanecer? Eu estou muito feliz, sabia? Acho que é uma parte de todos nós, né? Não é só minha, não é só do presidente, não é só da diretoria, é de todo mundo que faz um ambiente bom. Estão gostando da cidade. O Thiaguinho e o Bruno Xavier moram no mesmo conjunto de prédios. Falam que as esposas estão adorando, estão super felizes. Então, assim, não é só vai ganhar X, né? O cara está bem feliz em casa.
E a gente tem a oportunidade de já preparar o time, é fazer 1 ano e meio de contrato, né? O pessoal chegou em janeiro, vai ficar até maio do ano que vem. Então, isso que eu ia perguntar, exatamente. Você faria isso com o jogador? Ou seja, aquele que permanecesse na Série D automaticamente disputaria o Paulistão do ano que vem? Com certeza. Se tem... Pô, tem que ficar. Só que você vai ganhar menos na D e voltará a ter o salário de Paulistão no ano que vem, talvez com um pouco de acréscimo. Tá perfeito, Edmar, é isso aí. Essa é a estratégia. Então, e tem que ficar. Até você se sente até um pouco com vergonha, assim, né? Ano passado, quando você fala que você tem uma Copa Paulista, é difícil você pegar pessoas que jogaram, assim, como eu vou tentar renovar o empréstimo do Lucas Braga. Tá jogando uma Libertadores, eu vou tentar falar para ele jogar uma Copa Paulista. Coisa incompatível, mas você ter essa continuidade numa equipe, eu como gestor, é o que eu olho hoje. Se chegou um jogador, vamos tentar contratar esse jogador, aí você olha, em 2019, passou por 3 clubes. Já é um sinal negativo. Por que passou por 3 clubes? Por que não ficou em nenhum deles? Sempre vai ter uma história, vai ter que sempre desconstruir alguma coisa. Perfeito. Para falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se você pega alguém que se fala, tá 1 ano e meio na Inter, jogando 35 jogos por ano, você fala, pô, aí o cara sobe de nível. Então essa é a história, é o jeito que a gente está tentando levar, porque eu acredito sim. Eu acredito que a gente segure 11, 12 desse elenco. Então, os emprestados são os mais difíceis, né, de permanecer. Por exemplo, o Thalisson, ele está emprestado pelo Curitiba? Thalisson está emprestado. Então, é difícil. Dificilmente ele fica para o segundo semestre, né? Difícil. Os emprestados são difíceis. Quem são? Vamos relembrar. Thalisson, Matheus Alexandre. Rafael Santos. Thiaguinho. Acho que é isso. Quem tem o passe? Felipe Saraiva, o passe é dele? É. Então é mais fácil permanecer com ele. Renan Fonseca vai ficar, eu tenho certeza que ele não vai sair daqui. Acho que o Renan é um cara grande, assim, né? O Renan é um cara com bastante mercado. E é um cara espetacular, o ambiente dele é nota 1000. E melhorou a defesa com a entrada dele. Eu gosto muito dos nossos defensores. O Léo, espetáculo. O Léo tá emprestado da Ponte também. Sim, eu pensei nele também. O Léo tá emprestado. É um zagueiro espetacular, mas ele tem contrato até dezembro. Então é um cara que pode ficar. O Léo pode ficar. Isso é bom. E muito útil. Eu gostei muito do Léo Thales, eu gostei muito do Renan e Thales. Eu gosto do Igor Henrique, eu sou suspeito para falar, para mim é um dos... Se eu sou o Vasco, já mandei um Twitter pro Vasco, eu vinha buscar o Igor Henrique para jogar ali do lado do Andrei, pô. Que belíssimo. Ontem ele não foi aquele Igor Henrique. Eu estranhei ontem, porque eu falei pouco o nome dele na transmissão. Tanto que ele foi substituído. Mas ele com o David formou uma dupla defensiva muito boa. O David é um... Esse é um espetáculo. Tem que manter o David. Eu vou até uma confissão aqui para vocês. O David foi um nome que foi colocado, que foi um dos que eu mais demorei, assim, né, de fechar. Falei, pô, tal, é um cara que tem muito nome, então o cara vai pedir um pouco mais. Fiquei, o Carpini falou, vai de olho fechado, pode ir e tal. Eu falei, pô, mas meio análise de risco, assim, sabe? E falei, não, tá bom, vou confiar em você, Carpini. E assim, é o cara disparado, ele é como pessoa, o dentro de campo, que ele se entrega, não perde um treino. Ficou bravo quando tomou o 3º amarelo, você vê na feição dele, ele não jogar contra a Ponte Preta foi a morte para ele. Foi a morte pro David. Se eu não me engano, no primeiro jogo o Ferroviário caiu em cima do ombro. E estava com alguma suspeita de luxação e tal. Ele falou, não faz exame que vamos segurar, eu vou embora. Nem exame legal, não pediu para jogar. Então, você vê a dedicação do cara. Então, eu chamei o David, falei para ele tudo que aconteceu. Falei pro Carpini, pô, parabéns, você tá É exatamente esse tipo de jogador que a gente quer. É o exemplo de jogador. A intenção da Inter manter o Jefferson Paulino para D? Porque todo time precisa ter um goleiro, né? O Pin tem contrato até. O Pin já teve proposta, né? Para sair. Ele comentou comigo, assim, nada oficial, mas já teve sondagem. E eu acho que ele sai da Inter. Eu acho que essa saída dele, infelizmente, essa atuação que ele teve contra o Santos, eu acho que pro Pin seria bom ele bater as asas e depois voltar. Eu acho que vai ser difícil ele voltar no gol da Inter. Edmar, vou te falar, agora depende um pouco da gente dói também, falar, né? Dói falar. Eu amo o Rafael Pin como irmão. Eu também gosto muito dele. E ele falou, eu vou sair, agora você vai sair, a gente tem que ter alguma compensação, né? Chega de graça, chega. A gente já apostou bastante também, então eu gosto muito, assim, eu estou muito contente com o que está acontecendo. Tá. Eu, por mim, ficaria com todo mundo. Mas o Paulino, ele demonstrou vontade de permanecer, porque ele tem mercado também. Muito mercado. Eu acho que todos e ainda mais da atuação que ele está tendo, ele é muito seguro para bater na bola.
Ele é assim, a gente está muito, muito contente com o que a gente tem, de verdade. Ele é um cara também de ambiente, não sei se vocês viram o bastidor da Inter contra a Ponte, é um cara que puxa a palavra, fala, então eu vou atrás, com certeza. Mas quanto melhor a gente vai no Paulistão, mais difícil torna segurar todo mundo. Com certeza. E do Jefferson Paulino, não sei se você viu, coloquei hoje no Memória da Inter uma informação que desde 1991 que a Inter não tinha um goleiro que ficava 3 jogos sem tomar gol. E o último foi o Gerson, que morreu infelizmente no ano passado. Ele que tomou o gol do Denner no Canindé, que foi o gol antológico que o Denner marcou na Inter de Limeira, ele era o goleiro. Então o Jefferson Paulino, desde 91, que a Inter não tinha um goleiro que ficava 3 jogos no Paulistão, porque o Pim ficou 3 jogos sem tomar gol na A2, na A3, quando ele chegou, 2017. Então, bons números aí do Jefferson Paulino, e ele já está 270 minutos sem ser vazado. Tempo do Gerson, 421, que o Gerson ficou 4 jogos e meio sem tomar. E o recorde é do Silas. O Silas, campeão com a Inter em 86, ele ficou 533 minutos sem tomar um gol no Paulistão. Minha calculadora ferveu com essas matérias. O Silas não foi vazado na vitória contra o Juventus 2-0 no Limeirão em 87, 1-0 no Bragantino em Bragança e 3 0-0 seguidos contra São Bento, São Paulo e Palmeiras, todos no Limeirão. E tem uma curiosidade: a maior invencibilidade da Inter no Paulistão, sem tomar gol, o tempo é de 592 minutos. Só que não foi um goleiro só. Foram 6 jogos. 3 do Silas e 3 do Enio. Lembra o Enio, aquele goleiro gigante? Então a maior invencibilidade, 6 jogos, 1-0 no Juventus na Javari, 1-0 no América no Limeirão, 1-0 no Mojimirim no Limeirão, 0-0 com o Palmeiras no Palestra Itália, 2-0 contra o Santo André no Limeirão e 1-0 contra o Bandeirante de Birigui, também no Limeirão. Então 3 jogos do Silas, 3 do Enio, não tem como ser um goleiro só. Então o recordista é o Silas com 533. E dá para o Paulino passar em branco segunda-feira. O São Caetano tem 3 pontos, 6 derrotas. Pode ser rebaixado amanhã. Se o Santos fizer um pontinho contra o Red Bull Bragantino, pode vir rebaixado, né? Se você parar a pensar, é só o Santos que ele pega, né? Pode, não olhei. Parece que é isso. Então, há 6 meses o São Caetano não ganha. Marcou só 4 gols no campeonato. Então é mais um jogo para o Paulino passar em branco, hein? Tomara mesmo. Bom, vamos falar da TV Paulo que está com a gente.